Cara, mais de 65 mil mortes por coronavírus no Brasil. E me dá uma revolta do caramba ver que tem um monte de gente saindo e alguns grandes bares aí reabrindo. E daí tem muita galera, muita gente aí indo e tal, e sem máscara. Então como é que pode? Esse pessoal é tão egoísta. Bom, a sociedade que a gente vive, cara, é uma sociedade liberal, né? Uma sociedade representa uma democracia representativa liberal. Foi mais ou menos fundada aí pelos ideais de Stuart Mill, né, lá no livro Governo Representativo dele, você vê mais ou menos claramente o modelo de sociedade que a gente vive. E ele defendia uma coisa que parecia legal, né, tipo, democracia, todo mundo tem que saber o que está rolando, o povo tem que saber o que está rolando, tem que decidir as coisas. Você vai eleger representantes, porque, bom, as cidades estão cada vez maiores e as pessoas têm afazeres domésticos e tal. E, bom, elas não vão poder estar o tempo inteiro decidindo sobre política da cidade. Então, é interessante que seja representativa. Bom, até aí tudo bem, né? Mas aí quando ele começa a falar que as pessoas mais pobres talvez fossem melhor ser atribuído um valor menor ao voto delas. E talvez até que as pessoas mais pobres elas votassem com a indicação de outras pessoas. Por exemplo, eu não sei em quem votar, porque eu sou ignorante, eu sou pobre, eu sou ignorante. Então eu peço para alguém, né, que é mais sábio, falar em quem que eu tenho que votar. E quem que ele falava que era o mais sábio? Era o rico. E por que que ele falava que o ignorante era o pobre? Porque segundo ele, iria votar para ter direitos trabalhistas, para ter direitos dele não ser demitido facilmente. Então, direitos de classe, quer dizer, iria votar por motivos de classe. Olha, votar por motivos de classe seria ruim no sentido de votar sempre na elite que não quer esses direitos trabalhistas. Porque é isso que está no pano de fundo desse livro do Stuart Mill, nessa sociedade que a gente vive, né? Que diz que tem que flexibilizar sim o trabalho e tudo mais, porque assim facilita as pessoas terem empregos mais fáceis e tal. Bom, se fosse tão boa essa sociedade liberal como eles dizem, a gente não estaria passando essa crise aí agora e com tantas pessoas sendo demitidas dos empregos. Porque não falta dinheiro, cara. Isso você pode ter certeza que não falta. No Brasil que não falta dinheiro. Só que ele tá na mão das pessoas erradas e, tipo, elas não estão fazendo nada para isso mudar. Ninguém. Tem muita gente que não tá recebendo auxílio. As pessoas estão tendo que trabalhar pra essa elite, às vezes, ir lá no bar e tal agora. E como que eles conseguem, sabe? Mais de 65 mil mortes. Bom, aí vocês podem falar, mas sempre tem morte, sempre teve morte. Sim, de fato. E quem sempre se preocupou, sabe? Essa pessoa, às vezes que fala isso, ela nunca falou muito de morte de pessoas periféricas, pessoas negras e tal. Então, uma morte não anula a outra, sendo que o que a gente está vivendo é uma pandemia. E o presidente não está fazendo nada, mesmo que fosse alguém de direita, cara, mas que pelo menos, sabe, fizesse, fosse a favor do lockdown, passasse direitinho o auxílio, só que não é isso, porque o interesse do Bolsonaro, sim, é um interesse de classe. Então, não adiantou nada, sabe, o Stuart Mill falar isso, porque os ignorantes não votaram, digamos assim, em alguém sábio, né? E eu acho que esse é o grande problema da sociedade. A gente vive numa sociedade em que quase não tem a participação popular. A participação popular é taxada de mimimi quando vem alguma coisa falando. Então, tem que ter mais participação popular e tem que entender, sim, quais são os interesses da classe, sabe? Porque é importante ter esse voto dos mais pobres, sim.
Então, um dos grandes problemas eu acho que a gente vive é por conta dessa sociedade representativa que sempre acaba elegendo as pessoas que têm o maior poder aquisitivo, ou então quando as pessoas chegam no poder, elas são corrompidas pela classe mais rica e daí elas acabam, né, sucumbindo a isso. Daí tem até uma coisa interessante no livro do Stuart Mill que fala que você não deveria colocar as pessoas que representassem a população não deveriam receber para isso. Isso é até interessante, né? Mas por outro lado tem isso que eu falei, de que ele diz que aquelas pessoas ignorantes, ou você deveria ignorar o voto delas e tirar poder do voto e daí dar tipo um valor, atribuir um valor maior ao voto das pessoas com maior requisito econômico. Ou então você deveria às vezes até tornar o voto plural, para que as pessoas elas votassem no mais sábio. Cara, isso daí é bastante prejudicial, entendeu? E eu acho que falta isso, falta uma sociedade mais participativa da classe mais pobre e que realmente fale sobre as coisas, fale sobre as políticas e não tome esses acontecimentos como mortes assim como simples números, mas que no fim é para um bem comum, para um bem geral, que seria indo de acordo com a teoria utilitarista, que visa a utilidade, visa a felicidade, mas uma felicidade muito mais institucional, uma felicidade de um todo, que são todas as pessoas, mas um todo que tem classe e tem cor, entendeu? Então, acho que isso explica bastante as pessoas às vezes estarem saindo e não estarem, não tá tendo aquela coisinha na cabeça assim, tipo, caramba, será que eu não posso estar passando para outras pessoas e fazendo aglomerações assim, não é legal. Bom, porque elas não se sentem realmente autônomas, sabe? Porque é uma sociedade muito representativa. Então a gente vota no cara lá, bom, se tem alguma coisa errada, não foi culpa minha, né? Eu votei no cara, ele que deveria assumir os erros. Então acho que esse é o grande problema da sociedade representativa do jeito que ela tá. Desse jeito que foi mais ou menos fundado aí, postulado por Stuart Mill e os liberais, né? Eu acho que isso é bastante problemático. Talvez se você fosse ver lá no fundo, assim, dessas teorias, não são, mas como elas acontecem na prática, é bastante problemático, sim. Eu acho que é isso. E continuem, sabe, estudando. Vamos, vamos realmente mudar isso para fazer com que não seja um mero acontecimento que vai ficar para trás e que depois as pessoas vão eleger de novo alguém que não sabe nada ou que na verdade não sabe, né? Mas sabe muito bem como ser corrupto e fazer só o que a classe dele interessa, né? É isso.